Padre, a pessoa não quer ser identificada, é um casal, ele diz o seguinte, passamos pela seguinte situação, somos casados há 8 anos, descobrimos que eu, o marido, sou estéril. A única solução para nós seria recorrer ao banco de esperma. Por que a igreja não aprova esse procedimento? Não estaria Deus agindo através da ciência? Por favor, me oriente. Primeiramente, eu parto da única saída. Existe também a saída da adoção, então não é a única saída recorrer ao banco de esperma. Por outro lado, Deus age sim através da ciência, mas Deus age através da ciência naquilo que é o natural. Quando entramos naquilo que é o artificial, já entramos numa dinâmica de que não é somente a mão de Deus agindo na ciência, mas é muito mais um resolver um problema de uma maneira mais fácil. Às vezes nós damos respostas fáceis para problemas complicados, problemas complexos. É um problema complexo, é uma situação complexa. Então, o mais fácil seria isso. Então, eu digo que o mais fácil não é o mais correto. Uma vez que existe também a adoção, e hoje são tantas crianças que precisam ser adotadas, essa é uma realidade. E por que a igreja, não é que a igreja diz que pode ou que não pode, que deve ou que não deve? É justamente aquilo que nós falávamos no primeiro bloco, se eu não me engano. Existem valores que não podem ser mudados, não porque a igreja não quer, mas porque Deus assim escreveu, na consciência de cada um. Então, se diante da tua pergunta você está pedindo essa orientação, eu te digo, Deus já está te dando essa consciência, por isso que você já mandou a sua pergunta. Existe um outro aspecto também, padre, que eu gostaria de salientar, que é muito difícil de dizer, mas eu gostaria de dizer, que é uma coisa que eu aprendi aqui no Trocando Ideias, é que os filhos, eles não são um direito do casal. Os filhos, eles são um dom. E muitas vezes os casais se posicionam, eles vivem se colocam numa posição de revolta contra a igreja, que não permite uma inseminação artificial, por exemplo, a utilização de outros métodos, porque se sentem no direito de ter um filho, mas um filho não é um direito, um filho é um dom. E talvez haja necessidade aí de uma instrução maior para compreender este aspecto tão sublime, mas ao mesmo tempo tão exigente, para que se tenha a consciência, e o coração em paz. Por isso que eu digo, Ricardo, aconselho de buscar também ajuda pessoal, porque numa única pergunta é um pouco complicado nós darmos uma resposta e já ser uma resposta satisfatória. Você falou muito bem, os filhos não são direitos do casal, mas são dons. E já está isso dentro do rito do sacramento do matrimônio. Sim. Que numa das perguntas que se faz no ato do consentimento se diz: aceita educar na educação, dar uma educação cristã aos filhos que Deus lhes conceder? Ou seja, Deus vai conceder. É um dom, não é que eu tenho o direito de ser pai ou de ser mãe, no caso da esposa. Então, o que eu aconselho é justamente que você busque, vocês como casal possam buscar este diálogo com alguém que possa ajudar vocês, para que não seja simplesmente uma resposta dada aqui em 1 minuto, mas que exista um acompanhamento diante da situação que vocês hoje vivem. Obrigado, padre. Para o casal. Me chamo Tatiane e gostaria de ser respondida pelo casal. É assim que ela pede. Muito bem, ela sabe o que quer. Tá bem. Namorei por 1 ano e meio e terminei com meu namorado recentemente, pois nos desentendíamos muito. Apesar da iniciativa ter sido minha, estou sofrendo muito com essa decisão. Fizemos muitos planos, tínhamos desejos juntos e agora vejo tudo indo por água abaixo. Não sei por onde recomeçar. Parece que o mundo desabou sobre mim. Gostaria de um conselho. Vou falar. Quando você fala que vocês estão se desentendendo muito, já é um sinal. A relação conjugal subentende-se uma harmonia, um prazer, um estado de graça, um bem-querer, um querer estar junto, né?
Nós temos a ideia, muitas vezes, de projetar naquela pessoa que a gente começa a namorar o nosso marido ideal. Então, às vezes não, todo mundo tem na sua cabeça, todo mundo que é chamado ao matrimônio, tem o desejo de encontrar o seu parceiro ideal. E às vezes você quer pegar essa pessoa que você tem na sua mente e quer enfiar a goela abaixo nessa pessoa que você está namorando. 1 ano e meio de namoro é um tempo ideal, legal, para você conhecer, para você fazer plano, mas também para você entender que essa pessoa não é a pessoa com quem você quer constituir família. Então, lógico que a gente sofre, né? A gente gosta, mas namoro tem que ter fim. Ou para que eu possa decidir pelo casamento, ou que eu, com maturidade, consciência, possa dizer assim, olha, não quero mais, não dá, eu gosto de você como amigo, mas para casar não é isso. Então a gente tem que ter, muitas vezes a gente começa a namorar com alguém e tem que ser aquela pessoa. Namoro é um tempo de conhecimento, namoro é um tempo de ouvir o coração, de perceber os sinais. Se você teve essa consciência, tá certa. E graças a Deus que você está sofrendo, porque é de sinal que você investiu nesse tempo. Espere em Deus que o Senhor vai te apresentar um José aí um dia, se Deus quiser. Eu acho que o recomeçar retome suas amizades com as suas antigas amizades, porque a gente acaba se distanciando um pouco dos amigos. Procure fazer coisas que você goste, uma atividade física, uma aula de dança. Procure coisas que te deixem feliz, porque a tristeza é real no seu coração. Então, você tem que buscar coisas que te deixam feliz. E essa reconstrução, ela é devagar. E na oração, pedir para o Senhor acalmar um pouquinho a sua ansiedade, porque eu acho que a primeira coisa que a gente quer é achar logo esse outro José. Mas calma, vai com calma, curte você agora. Esse é um momento seu, que você vai ter que reconstruir a tua casa. Então, para isso, pense o que eu gosto, o que eu quero fazer da minha vida. E é hora de novos planos, novos projetos. Saboreie esse estar com você mesmo. É isso. Muito bem. Leilinha? Padre, eu não vou identificar a pessoa, mas ela diz o seguinte: meu marido era católico. Hoje ele faz parte de outra religião. E fala que eu tenho que ser submissa a ele. Só que eu amo a minha igreja católica. O que eu faço? Aquilo que nós falávamos no início do programa, que existe várias formas de dizer a mesma coisa. Se existe uma, digamos assim, uma imposição, está faltando um pouco de respeito. Se faltou respeito, eu creio que faltou um pouco de diálogo. Se falta diálogo, comece você dialogando com o teu marido, dando a ele também os teus pontos de vista. Por exemplo, diante daquilo que ele está te impondo, como que você tem que ir para certo lugar, fazer certa coisa, isso, aquilo, aquilo outro. Claro que existe a submissão. A submissão, ela dentro do sacramento do matrimônio, ela é real, mas é uma submissão que parte primeiramente de uma liberdade. Uma submissão que parte de uma obrigatoriedade não é uma submissão. Então, o que eu digo a você primeiramente é isso. Tente dialogar com o seu marido. Não partindo já de uma discussão, que muitas vezes a gente já parte dos nossos princípios, não, porque é isso. Calma, vamos com calma. Tente ouvir o teu marido, tente dialogar com o seu marido. Uma coisa que eu sempre falo quando eu trato principalmente com casais, a mulher, a esposa, ela conhece o marido. O marido conhece a esposa, então ela vai saber o momento que ela deve falar e de que maneira ela deve falar, para que o marido possa entendê-la, possa acolhê-la. Então esse é o ponto-chave da coisa. É diálogo para que se cresça no respeito, para que se cresça não numa imposição, mas numa liberdade. Mas esse diálogo parte justamente disso, do momento certo, da maneira certa. Obrigado, padre. O padre me fez lembrar o livro Quando o Casal Reza. Eliana e eu, nós trabalhamos o aspecto do diálogo numa abordagem super legal, padre. Está tudo aqui no livro Quando o Casal Reza, é um guia prático de espiritualidade e vida de oração para o casal. Esse é um livro muito prático, são 31 dias,
eles não precisam ser realizados assim, um após o outro na sequência, assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai depender do ritmo do casal. É um tema para cada dia, uma proposta uma palavra de Deus, uma reflexão, uma proposta de diálogo, tratando de temas para o casal, como, por exemplo, as nossas escolhas, nossas dificuldades, nossos amigos, nossa vida sexual, como vencemos nossos desafios, como nós gastamos o nosso dinheiro, meu amor, perdão, os sonhos que cultivamos. E nesse livro, uma das coisas mais lindas que nós descobrimos enquanto nós escrevíamos o livro foi a descoberta de que todo diálogo que está baseado na capacidade que a gente percebe que tem de falar, já é um diálogo falido, já acabou, já não tem mais diálogo. O diálogo verdadeiro, ele está baseado na capacidade de ouvir. Todo diálogo, ele é verdadeiro quando alguém, por primeiro, diz, pode falar. Então, não tem essa história de, vamos dialogar porque eu tenho que falar. Não, é o contrário. Vamos dialogar porque eu quero te ouvir. Não é? Essa é uma sacada assim, maravilhosa, nos ajudou muito. Experiências como essas estão aqui registradas no livro Quando o Casal Reza. O livro pode ser adquirido neste telefone aí, no 0 operadora 12 3186 2600. Também nas nossas lojas Canção Nova, com os nossos evangelizadores porta a porta, ou no endereço loja.cançãonova.com. Foi a partir do livro Quando o Casal Reza que surgiram os encontros como estes que nós vamos agora em Gravatá, outro encontro que acontecerá em Natal, depois eu trago a data para você, ok? Obrigado, padre, pela dica. Leila, a pergunta é para a Cris? O casal. Para o casal? Mas então antes eu quero fazer um comentário. Você quer fazer Roque Savioli fala. está aqui no Twitter, Roque tá mandando valendo, um abraço então. a todos. E ele disse que a depressão é uma doença que atinge o corpo, a alma e o espírito. O tratamento tem que ser total. Ok, não recado aí para o Dr. Roque Savioli, que depois eu vou ajustar as contas com ele. Ele sabe do que se trata. Então, a pergunta é delicada. É para o Betão, mas então. a pessoa pediu tanta ajuda que ela está pedindo, me ajude. Então, ela não vou identificá-la. Ela diz o seguinte: sou casada há 6 anos e meu marido sempre insiste muito a fazer sexo anal. Já ouvi e li sobre o assunto e parece que a igreja diz que é errado. Ele insiste muito e diz que vai procurar alguém que queira. Fico insegura de perdê-lo, mas nunca aceitei. O que fazer? Betão. Continua não aceitando. Né? Os genitais do homem e da mulher é a vagina e o pênis. Né? O ânus é o orifício onde você coloca o escroto, a sujeira do teu excremento do teu corpo. Então não é um lugar para você colocar o pênis. Existem fantasias, existe um monte de coisa que os filmes pornográficos apresentam, um monte de coisa, mas não é esse. Essa é a via que Deus preparou para a gente se relacionar. O orgasmo, que é o ato sublime da relação sexual, ela vem da relação pênis-vagina, né? E não existe prazer maior no mundo do que o orgasmo. Ninguém, diferente de uma torta de limão, chega ao orgasmo como um homem e uma mulher no seu leito nupcial, na sua relação conjugal, que é a coisa mais linda. Não existe prazer maior. Então, você tem que colocar os seus valores, né? Se existe esse desvio, de repente procurar ajuda, a questão de repente, procurar um sacerdote para conversar com vocês, não sei se ele tem essa abertura para isso, mas eu acho que você tem que ser firme e ser inteira na relação com ele, né? Ou seja, você com o seu corpo, com a tua sexualidade, tem a competência para fazer o seu marido pleno, não é na questão anal. E eu vejo outro problema anterior a isso. Quando você fala duas coisas que você falou, que você não quer e ele não te respeita, e que se você não fizer, ele vai fazer com outra pessoa.
Então, eu vejo uma fragilidade, ameaça, não é? né? Uma fragilidade nesse relacionamento. Então, eu vejo que está anterior. Voltamos ao diálogo, porque a questão sexual também precisa ser muito conversada. Apesar da gente doar um ao outro o nosso corpo, a gente tem o direito de escolher o que a gente gosta e o que a gente não gosta de fazer. Independente de ser um sexo anal, pode ser qualquer carícia. Você tem que ter o direito de falar para o seu esposo e falar, assim eu não gosto, assim eu não quero. É uma liberdade, como o padre falou, a gente se submete um ao outro livremente. Então, eu vejo que o diálogo também precisa ser muito mais praticado aí com vocês. E, de novo, voltando sempre no mesmo assunto. É como falar, que horas falar, procurar um ambiente acolhedor para vocês se colocarem um para o outro, porque esse é um assunto que precisa ser conversado e muitas vezes é um tabu. Muitas vezes a gente não tem coragem de falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como fazer. Então, a gente precisa avançar muito nessa questão, porque é desejo de Deus que a gente seja plenamente realizado também na nossa vida sexual. Ô, Cris, na pergunta dela, eu tenho uma impressão, tá bom? Pode ser que não diga respeito a ela, mas pode ser que eu esteja acertando na mosca, e também pode ser, aliás, e com certeza vai ajudar muito. É bem possível que essa senhora também possa encontrar caminhos de conquista do seu marido, no sentido de proporcionar a ele a realização que ele está procurando numa relação sexual orientada segundo aquilo que é lícito, de uma forma que só vocês mulheres conseguem fazer. Tem que ter, por isso que tem que haver esse diálogo também, porque talvez o seu esposo não esteja se satisfazendo com as outras carícias que vocês têm feito. Então, também é ser criativo, pensar outras maneiras, acho que é isso que você quis dizer. Isso mesmo. Outras maneiras de cativar o seu esposo, de seduzir o seu esposo, que são mais saudáveis, né, que não te agridam e que, com certeza, vocês vão achar uma equação boa para os dois lados. Né? Pense nisso mesmo. Ok, foi pensando muito nisso para ajudar bastante os casais. Eu sei que esse livro aqui ele também foi resultado de muitas reflexões e perguntas aqui no programa Trocando Ideias, que o professor Felipe escreveu o livro Vida Sexual no Casamento. Esse livro ele trata, entre outras coisas, sobre o sentido daquilo que se realiza durante o ato sexual. Não somente no aspecto de que se está certo, se está errado, se é pecado, se não é, mas qual é o sentido que isso tem para mim. É um livro sensacional. Eu já estudei esse livro 3 vezes, me preparando para falar para casais. Recomendo para todos, casais, sacerdotes, noivos e namorados, porque é uma leitura acessível a todos. Chama-se Vida Sexual no Casamento, do professor Felipe Aquino, e você pode adquirir agora no 0 operadora 12 31 86 2600, no endereço loja.cançãonova.com, com os nossos evangelizadores porta a porta e nas lojas Canção Nova. Obrigado, Beto, obrigado, Cris, obrigado, Padre. Dá tempo de mais perguntas, não dá, Ellen? Oh, coisa boa. Leila, onde é que nós vamos agora? Vamos lá, Padre Anderson. Não vou identificar a pessoa e ela diz o seguinte: Padre, gostaria de saber se estou em pecado, me afastando de minha madrinha, pois ela é uma senhora de 90 anos, viúva e sem filhos, e devido ao seu temperamento muito difícil, não respeita os sentimentos dos outros, mas quer o respeito. Ela não é assim por causa da idade, sempre foi, devido ao meu estado emocional, pois fiquei viúva há 1 ano, ela me faz mal. Tenho compaixão e não amor por ela. Tenho compaixão e não amor por ela, mas não está dando mais o nosso relacionamento. Estou em pecado se eu me afastar? O que devo fazer? Primeiramente, se precisa ser verificado se esta senhora de 90 anos necessita da sua presença. Digamos assim, se ela só tem ela, seria um ato contra a caridade se você a abandonasse. Existem outras
Isso é uma proposta, uma possibilidade. A segunda possibilidade é... Você diz que pode ser que a pessoa tenha criado uma necessidade que não existe. Criou uma necessidade que existe, Ok, que não ficou existe. claro, Ou, Padre, obrigado. ao mesmo tempo, se existe essa necessidade, se essa senhora de 90 anos só tem a sua afilhada para cuidar dela. Isso, onde estão as outras pessoas. Onde estão as outras pessoas. Por outro lado, existe outras formas de ajudar as pessoas. Por exemplo, você disse muito claro, você tem compaixão dela, mas você não tem amor. Interessante que nós temos todas as pessoas do mundo como irmãos, mas nós temos algumas pessoas como amigos, como pessoas que nós temos uma afinidade maior. É claro que existem situações que muitas vezes nos separam das pessoas. E às vezes, para não piorar a situação, é necessário que você permaneça distante. Mas, repito, que seja uma distância ativa, ou seja, que ali você esteja rezando por ela, você esteja verificando se realmente ela está sendo ajudada, verificando se realmente ela está sendo assistida por outras pessoas. Se essa situação faz mal a você e faz mal a ela, ou seja, leva ela também a cometer certas situações desagradáveis, é viável que você se afaste. Se afaste em sentido geográfico, mas não no sentido espiritual, ou seja, da oração, e muito menos no sentido de caridade, de perceber, de ser sensível e ver se essa pessoa realmente, nessa distância, está sendo acolhida e assistida. Muito obrigado, meu querido. Você continua participando com a gente, nosso tema é livre. Pelo telefone é o 0 operadora 12 3186 2600. Por e-mail é trocandoideias@cançãonova.com e no Twitter é @petrocandoideias. A Leila tem a próxima pergunta, com certeza absoluta, para quem vai, Leilinha. Para o casal. Casal. Então, tem chegado muitas perguntas desse tipo, então acho que essa aqui vai ajudar a esclarecer de muita gente. A pessoa não quer ser identificada, mas ela diz o seguinte, que na Bíblia diz quem manda é o homem. Quem manda na relação é o homem ou a mulher, ou são os dois juntos? Como faço para resolver isso? Porque o meu marido diz que eu tenho que obedecer a ele, e eu acho isso errado. Como faço para resolver essa situação? Existem características próprias do homem e da mulher na relação, né? O homem é a pessoa da força, da liderança, a mulher é a pessoa atenta, que sabe quando falta o vinho. Então, eu não acredito que seja alguém que mande. Essa pessoa que se constrói a partir do matrimônio é uma pessoa nova, que tem todos os atributos do casal. Ou seja, nós, enquanto casal, somos uma nova pessoa, né? Não sou mais eu e não é mais a Cris. Essa nova personalidade é o Betão e a Cris. Entretanto, não é isso que o marido dela pensa, meu amigo. O que ela faz agora? Desculpa te apertar sem te abraçar, como diz o cuiabano. Ricardo, a gente até falou no intervalo aqui, são coisas que a gente aprende com a experiência de Deus. Essas transformações em quase todas essas questões que nos colocaram, elas só são possíveis se a gente tiver uma transformação do coração. O Papa Emérito decretou o ano da fé, não é porque ele estava assim o que fazer, falou assim, vou decretar o ano da fé, é porque é através da fé que a pessoa pode passar por um processo de autoconhecimento a partir da pessoa de Deus e mudar as coisas. A Cris fez assim para eu parar de falar. Não, é que eu quero falar uma coisa. Isso da fé, o que a palavra nos diz? Que mulheres sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Fique quieto quando eu quiser falar. Muito lindo. E amem as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. O que Cristo fez? Deu a vida pela igreja. Então, uma coisa é você ser submissa de alguém que quer mandar em você para te dominar. Outra coisa é você ser submissa a quem te ama ao ponto de dar a vida por você. Eu vejo que essa questão de submissão também tem muito a ver com a época. Mas, como o Betão falou, tem também muito a ver com o temperamento de homem e de mulher. Eu não sei você, mas eu sou uma montanha-russa.
de temperamento, de, né, nossas TPMs. Então, se fosse a mulher a mandar na casa, cada dia a gente ia falar uma coisa. Hoje pode, amanhã não pode. Então, eu vejo também essa questão do homem ser a cabeça, porque os homens são mais estáveis. Então, eu não vejo um problema de você ser submisso. Submisso é alguém que está na retaguarda. Eu vejo muito assim, aquela piadinha, né? O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. E é mesmo. Porque muitas vezes você fala, olha bem ali, olha, faz aquilo ali. Ela vai na retaguarda. Então, voltando àquilo também que a gente falou, colocando Deus na nossa vida como pessoa, como casal, essas coisas vão ficando mais claras e não vão ficando tão simplistas. Ah, não, quem manda é o homem. É mais complexo, né? O Léo dizia o seguinte, que santidade não se improvisa. Tem que comer muito feijão e arroz, muitos quilos de sal nesse propósito de vida, né? A gente faz parte de um movimento chamado Equipe de Nossa Senhora, que nos forma a cada dia. Se não existir um processo de desejo de transformação, de busca da santidade conjugal, é muito difícil. Então, tem que ter oração, tem que ter diálogo em Deus, tem que ter retiro anual, tem que ter projetos de vida, porque senão a gente fica como penas ao vento. Gostaria de receber o Beto e a Cris da minha paróquia para falar para os meus casais. Como é que eu faço? família.faria@gmail.com família.faria@gmail.com. Betão, muito obrigado, querido. Uma alegria recebê-los. Né? O nosso programa é tão enriquecido com a presença de vocês. Deus os abençoe. Amém. Leila, muito obrigado. Mais uma vez, meu amigo ali pediu para eu citar a cidade dele. Eu não vou terminar o programa sem falar. Você é de onde? Palmeira dos Índios, obrigado pela presença, viu, meu irmão? Padre Anderson, obrigado. Nos deixe com a bênção de Deus, por favor, Padre. Claro, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Anderson. A você um grande abraço. Continue acompanhando a nossa programação. Amanhã, logo cedinho, a partir das 5 da manhã, se eu não me engano, não é isso? Padre Roger Araújo vai estar no ar? Às 6h20 da manhã. A partir das 6h20 da manhã o Padre Roger vai estar no ar com notícias diretamente do conclave. Obrigado por sua presença. Até o nosso próximo programa.